Band Mulher. Oferecimento. Azulim traz um show de prêmios para você. Compre, cadastre e concorra. Olá, vai começar mais um Band Mulher por aqui e que bom te receber para mais um programa. Olha os assuntos de hoje. Ontem foi o Dia do Trabalho e hoje a gente vai contar para você como foi essa construção dos direitos trabalhistas. Desde lá, a Lei Áurea até a consolidação das leis trabalhistas, os desdobramentos da instituição dos direitos do trabalhador no mercado de trabalho no Brasil, e, claro, muitas outras coisas que ainda precisam acontecer. E hoje tem notícia boa também, que foi aprovada a lei federal que institui o Janeiro Branco, uma iniciativa de uberlandenses. Essa iniciativa é para que a gente olhe com mais cautela, com mais cuidado, para uma questão muito importante nas nossas vidas, a saúde mental. Então, eu chamo todo mundo para a sala, liga para aquela sua amiga que precisa ouvir essa nossa prosa esclarecedora e animada de hoje. Eu quero aproveitar, hoje é dia 2 de maio, é dia do aniversário de uma pessoa muito importante na minha vida, a minha mãe. Beijo, mãe, feliz aniversário. Fica aqui comigo. Olha que interessante, gente. O ano era 1943. Foi ontem, né? Se a gente for pensar em história. E foi quando se formalizou a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas aqui no Brasil, que é essa lei que rege hoje os nossos contratos de trabalho. O que significou isso? Foi quando as leis foram agrupadas, sistematizadas como regras trabalhistas. Foi um grande ganho, mas muita coisa ainda precisa melhorar. Uma relação feita, olha só, presta atenção, entre 148 países pesquisados sobre violação, ou seja, quem não respeita os direitos trabalhistas, o Brasil está ocupando lá nessa lista o 3º lugar. Aida, eu te chamei aqui porque muitas conquistas a gente ainda precisa ter, a gente já teve, mas a gente ainda precisa de muitas conquistas para que a gente continue seguindo em frente nesse processo, não é? Bem-vinda! Obrigada, é um prazer sempre. Sim, consolidação das leis do trabalho ou as leis trabalhistas foi uma conquista para normatizar não só as diversas atividades, porque até então tínhamos regimes trabalhistas para cada tipo de atividade. Então era meio bagunçado, sim, assim. O grupo mais forte até então, até hoje, gente de cidade pequena sabe disso, era o grupo dos ferroviários. Eles seguiam modelos liberais, modelos de outros países, e eles eram fortes nessa questão. Mas outros trabalhadores que não tinham representação em sindicatos tinham uma representatividade diante da lei muito pequena. Tivemos a partir de 1914, na verdade, porque nós temos vários grupos instituídos de legislação por sindicato ou por grupos, de atividade. E a partir de 1914, essa lei passa a ser mais regimentar. Entendi. Com o advento de 1917, a famosa greve geral no Brasil, e que foi e é ainda considerado um grande movimento, o start na lei brasileira, essa greve geral trouxe uma preocupação ao Estado. Quem é o Estado? Os líderes. Para que se fosse pensado modelos para a lei trabalhista. Não podemos esquecer, só um minutinho, que o mundo todo estava em efervescência. Tá? Então, isso é importante lembrar. O Dia do Trabalho, ou o famoso Dia do Trabalhador, não é um movimento dado, não é um dia para comemoração gratuita. É um dia de lutas. Dia de conquista, vamos lembrar conquistas. E aí temos a consolidação da Lei do Trabalhador, ou as leis trabalhistas, em 1943.
bem desuso ainda. Vou chegar de volta lá, mas vamos dar um retrocesso, Vamos. assim, porque às vezes o pessoal que está em casa acha que é tão normal, né? Ah, não, mas é a CLT, eu já entendo como é que funciona. Isso que a Aida estava falando, que é tão importante, que é uma conquista. Se a gente dá também um pulinho mais atrás, como é que você começou a pensar nisso? E a gente imagina que lá, na época do Brasil, que ainda... Colônia, né? Pouco antes da República, que os trabalho era escravo, e hoje a gente ainda tem trabalho análogo a escravo, né? Sim. Mas só para a gente entender um pouco, começa mais ou menos ali com a Lei Áurea esse movimento em prol dos direitos humanos no trabalho? Existem duas versões. Existe sim, inclusive de proteção e negação ao escravo, esse movimento de leis trabalhistas. Mas nós não podemos esquecer que com a ruptura da escravidão, tá? Com não é a libertação dos escravos, mas com a ruptura, nós temos movimentos de imigrantes no Brasil. E o imigrante, ele era trabalhador assalariado. Já tinha essa cultura lá, né? Exato, principalmente os italianos. Eles conheciam outro modelo de trabalho. Ou ele trabalhava a sua terra, ou ele trabalhava para uma empresa. Nesse caso, modelo de trabalho, contrato. E aí nós ele temos... chega aqui, onde aqui não se tinha, né? Sim. E aí ele começa a reivindicar, a trazer a busca desses direitos, principalmente a ter um salário pela hora trabalhada. A troca. Sim, e sabe quantas horas mais ou menos eram de trabalho? Não Regulamentado de 17 a 13 horas de trabalho. O primeiro grande movimento que os imigrantes trazem para a questão do trabalho, legalização, é jornada de trabalho de 8 horas. Um salário que seja correspondente às 8 horas. Ou seja, fracionado por hora. Exato. Outro, direito a férias remuneradas, porque se você saía de férias, você estava abandonando o trabalho. E aí nós temos o quê? A busca, uma construção destes direitos. Foi fácil? Não. Tem um vídeo que eu quero mostrar aqui, aproveitar que você está bem nessa hora, que mostra um resumo histórico, né? Exatamente para esse dia de trabalho aqui no Brasil, que está enxuto, mas está traz bem essas coisas que você está conversando aqui. Vamos ver? Vamos. Você sabe por que o dia 1º de maio é Dia do Trabalhador? A data presta uma espécie de homenagem a trabalhadores de Chicago, nos Estados Unidos, que foram mortos em uma manifestação em 1886, em que eles pediam a redução da jornada de trabalho para 8 horas. A lei Ingersoll já previa essas 8 horas, mas os empregadores da época não cumpriam e por isso as manifestações. Além disso, aqui no Brasil, o dia 1º de maio foi escolhido pelo então presidente Getúlio Vargas, lá em 1943, para que ele assinasse o decreto de lei das consolidações das leis do trabalho, mais conhecidas como CLT. Mas vale lembrar que esse texto assinado por Getúlio em 1943 não é mais o mesmo. Ele mudou em 2017 com a reforma trabalhista, adicionando 2 modalidades de trabalho, que é o trabalho intermitente por jornada ou por horas de serviço e o home office. Outra curiosidade sobre o dia 1º de maio, que é feriado desde 1924, é que Vargas costumava utilizar essa data para anunciar medidas para o trabalhador. Foi assim em 1940, com o anúncio do salário mínimo, e em 41, quando a Justiça do Trabalho foi instalada. O Dia do Trabalho, então, é uma data que recorda as lutas das pessoas por melhores condições de trabalho. E não é feriado só aqui não, mas cerca de 80 países também aderiram à data. Maravilhoso, gostaram? Adorei. Ficou texto legal, jovem. Vídeo, e aí, olha o que me chama a atenção. Então, no que você terminou de dizer, que lá em 1943 pegou-se as leis que regulamentavam diversos setores, né, elaborou essa consolidação, né? Vamos juntar aqui tudo e ver o que serve para o Brasil inteiro, ou seja, assim, agrupou, organizou, sistematizou essas regras trabalhistas lá, então, no governo Getúlio Vargas. É isso, né? O dia Entendi do trabalho. Direito. Entendeu? Perfeito. Nota 10. E aí, naquela época, estava em ebulição isso no mundo inteiro, não era só aqui. Não, o mundo todo. Inclusive, o movimento que ela cita, que incorpora, né? Passa a ser o dia do trabalho, no caso do Brasil, o dia do trabalhador em outros países, é exatamente um primeiro movimento grande nos Estados Unidos de busca pelos direitos.
é um movimento, o Dia de Chicago, dos trabalhadores de Chicago, é um dia bem triste, tanto que nos Estados Unidos não se considera o Dia do Trabalho 1º de maio, mas sim 14 de setembro. Porque se você liga à luta do movimento de Chicago, você traz um dia de luta. E foi o que Getúlio Vargas faz no nosso país. Ele consolida as leis, ele normatiza, ou seja, coloca direitos e deveres. Na verdade, tem 922 artigos essa lei. E aí, o que nós vamos ter? Nossa, é muito artigo. Muito. Porque era muita legislação. Então, foi se agrupar. E aí, nós passamos a ter o direito a algumas reivindicações até então, que não podíamos, como salário mínimo. E aí, lembra, salário mínimo para a jornada de 8 horas, ou piso salarial, que tanto que é o dia 1º de maio, muda o salário, as pessoas ficam esperando isso. Legislação para consolidação por categoria, periculosidade, agravamento de função, tudo isso, essa consolidação de leis traz para nós. É válida? É. Só que nós não podemos esquecer, Veridiana, que hoje, em 2023, home office, toda uma tecnologia de trabalho, todo um modelo de trabalho diferenciado, a lei de 47... Não serve mais. Não serve e ainda é atuante. E ainda é atuante, né? Então, existe um descompasso. Contrassenso, né? Exato. Um contrassenso, aliás, eu gostei da palavra descompasso, é isso mesmo. É um descompasso. Esses modelos híbridos que a gente vê, né? Que a gente trabalha hoje, você em casa vai saber, a gente trabalha hoje 5 e folga 2, né? O que está previsto. Muitas e muitas empresas já estão revendo o modelo de 4 por 3, ou seja, trabalha 4, folga 3. Muitas e muitas empresas já trabalham em casa por produtividade, que é o que você entrega, o que conta, não o tempo que você gasta para fazer isso, né? E você é convidado aí na empresa para que as relações entre pessoas possam existir, né? Porque também não dá para fazer tudo à distância, né? E aí vem dois contextos neste descompasso que a gente tem que levar em conta. Primeiro, as legislações e a proteção ao trabalhador. O que o trabalho dele oferta e exige dele. Isso é normatização. E o segundo ponto, como que as relações de trabalho se dão não só neste local, como nas relações com a legislação. Envolve pessoas, envolve seres humanos. Existem já países em que o ordenamento, que aqui no Brasil está começando, esse que você disse, de 4 dias para 3 de folga, mudou. Voltaram para os 5. Existem países também que esse regime de 5 dias não existe, gente. São 7. Sem folga? Sem folga. Me dá um exemplo. Por exemplo, Vietnã. Vietnã. Nós temos países em que a legislação é bem mais acirrada para o Estado, para o patrão, vamos dizer assim, do que para o trabalhador. O Brasil tem diversas conquistas, temos muito ainda a conquistar, sim, mas também é uma legislação que não podemos, diante de outros modelos, a reclamação tem que ser menor. Temos que conquistar, temos que precisar conquistas? Sim. Eu acho que você falou um negócio muito interessante, né? O descompasso às vezes está na lei, né, na ordenação da lei, mas a gente não pode esquecer que quem pratica são pessoas. E a gente sabe que aqui no Brasil, isso vai ser papo para um outro dia, que aqui no Brasil a gente já tem situação análoga à escravidão, né? Terceiro país. A gente tem desrespeito às pessoas, né? A gente tem lugar que a gente sabe que a gente trabalha em empresa de comunicação que funcionário apanha, né? Enfim, mas essa é conversa para um outro dia. Então, são leis que existem, infelizmente, no papel. E aí eu conclamo aos trabalhadores, conheçam seus direitos, participe dos seus direitos, veja o que a legislação te dá, conheça e reivindique. Não é fazer piquete, não. Tome posse dos seus direitos. E acho que uma questão mais séria, que eu acho que é mais importante, tenha parcerias dentro do teu trabalho com pessoas que desenvolvam a mesma atividade. Entra
sai pessoas, como que vocês constroem o ambiente de trabalho. O clima organizacional, né? Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença mesmo, Aida. Até para reivindicar direitos. Até para se unir, vai ser mais forte, né? Sim. Aida, que prazer te ter aqui mais uma vez. A Aida sempre está aqui, né? Algumas pessoas a gente chama sempre que precisa para trazer essa informação do jeito que você traz, de uma forma tão didática, que é tão gostoso de ouvir. A gente aprende com você, viu, Aida? Eu só tenho a agradecer e agradecer ao público. Volte sempre. Obrigada, viu? Essa foi a Aida, que deu uma aula para a gente sobre a construção dos nossos direitos ao longo do tempo, até chegar aqui. Eu vou fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente vai olhar para a saúde mental. Já. O vinho que todo mundo gosta ficou ainda melhor. Participe da promoção Vinhos Dom Bosco, o sabor de ganhar prêmio todo dia. São 1000 prêmios instantâneos de até R$500. Mais um super prêmio final de R$50 mil. Para participar, compre qualquer produto da linha de vinhos Dom Bosco e cadastre sua nota fiscal no site promoçãodombosco.com.br. Você concorre a prêmios instantâneos e ainda ganha o número da sorte para concorrer ao grande prêmio de R$50 mil. Quanto mais produtos cadastrados, mais chances de ganhar. Participe, beba com moderação. Sabe o que é bom além da conta? Ter segurança, com auxílio-desemprego de R$900. Ah, e para ajudar ainda mais em casa, desconto na luz e o gás mais barato da cidade. R$30 em bônus celular, R$10 de Uber por mês e mais um tantão de benefícios para fazer diferença na vida da sua família. É ou não é bom além da conta? Baixe o aplicativo e abra sua conta no Social Bank. Social Bank, banco bom além da conta. Tá construindo? Ferragem armada é com a VHIA Ferro e Aço. Todo tipo de ferragem para construção está aqui. VHIA Ferro e Aço 99885-5855. Oi, estamos de volta com o Band de Mulher. Se você está chegando agora, a gente bateu um papo muito gostoso com a professora Aida Cruz sobre a evolução, né, dos direitos do trabalhador, né, repercutindo no Dia do Trabalho que foi ontem. Agora, deixa eu contar uma coisa interessante para vocês. Desde 2014, 9 anos, né, um psicólogo aqui de Uberlândia, junto com outros amigos de profissão, instituiu o chamado Janeiro Branco, um momento, né, um mês para promover a conscientização de todos nós, da população, para os cuidados com a saúde mental. Um trabalho que é essencial, tão essencial que ele foi se tornando assim lei nos municípios e agora ele se tornou lei federal. E aí o criador dessa iniciativa é Leonardo Abrão, que está com a Valéria Ribeiro aqui na minha sala de visitas do Band Mulher. Bem-vindos. Que bom te receber aqui de novo. Eu vou aí, fica aí. Aí, obrigada, Léo. Que honra te receber aqui, hein, Leonardo? Eu vou chamar de Léo, né, gente? Que a gente já fica de casa, assim, já fica mais... já fica mais íntimo. Que honra te receber aqui, parabéns, eu imagino que foi uma construção, a gente sabe que nada é fácil, né? A gente não chega onde a gente está hoje porque caiu do céu de bandeja, mas eu queria que você contasse história para as pessoas de casa, para elas entenderem a importância disso. E é lógico, vamos começar contando uma historinha, como é que você um dia falou assim, gente, eu preciso que as pessoas me ajudem a ajudá-las. Vamos olhar para isso? Como é que foi essa história? A honra é nossa em estar aqui podendo falar com você, com a sua audiência, com o pessoal da nossa cidade, do nosso estado e do Brasil e do mundo, porque a gente está na internet também. Exatamente. Né? Mas foi aqui mesmo, em Uberlândia, Triângulo Mineiro, Minas Gerais, que em janeiro de 2014 aconteceu a primeira edição da campanha Janeiro Branco, quando eu convidei psicólogos e psicólogas, amigos, né? Amigas de profissão, de faculdade. Eu criei um grupo, né, numa rede social e falei, gente, vamos para as ruas? Vamos para as ruas falar sobre saúde mental com as pessoas. Tem campanha para respeitar a faixa de pedestre, tem campanha para parar de fumar. Para pôr cinto de segurança. Tem campanha para cinto de segurança, tem campanha para tudo, mas nunca tinha havido, existido, nascido, ocorrido uma campanha sobre saúde mental. Então vamos para a rua. Aí nós fomos para a rua aqui em Uberlândia, em janeiro de 2014, né? Fizemos intervenções nas praças, parques, bares, shopping,
Começamos a ser convidados pelas empresas, pela mídia uberlandense para falar sobre saúde mental e de 14 para agora cresceu, virou a campanha brasileira sobre a saúde mental, o maior movimento do mundo sobre saúde mental, né? E agora é lei federal. Pensou, eu vou até bater palma, né? Porque... A gente está em festa. Claro, esse é um trabalho de construção e a gente sabe que não é fácil construir, não é fácil a gente congregar pessoas para uma causa que a gente sabe que é uma causa que quase ninguém olhava, né, naquela época para isso, né? E é justamente esse o entendimento que nós temos, assim, como que em 10 anos a gente consegue tudo isso que a gente vem conseguindo? Primeiro porque é uma necessidade tão grande. O Léo costuma falar algo que eu gosto muito, assim, que a gente chega com a proposta do Janeiro Branco como quem chega trazendo água para quem está com sede. No deserto. Água no deserto. Porque, de fato, a gente está muito acostumado a lidar com todas as dimensões do ser humano. Dimensão física, dimensão social, dimensão econômica, dimensão política, dimensão de várias outras. Mas a dimensão emocional, isso é muito negligenciado. Se você olhar, você ir de casa, já pode chamar o pessoal aqui no cara a cara. Você ir de casa, olha? Não. Quando? E aí Quando o negócio Branco, né? E o Janeiro Branco, ele vem trazendo justamente essa perspectiva que vai além dos paradigmas saúde e doença. Que o máximo que a gente já tinha conseguido chegar perto e que já foi uma grande conquista é o de reconhecimento do adoecimento emocional. O Janeiro Branco, ele vem trazendo algo que vai além desse paradigma. Saúde mental não é só o contrário de doença mental. Saúde mental é tudo aquilo que a gente pode criar enquanto estratégias de relacionamento para criar saúde. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, que vocês estão em consultório, né? Eu quero saber quais são as suas principais barreiras, mas quantas e quantas pessoas vocês recebem lá que relatam para vocês assim, não, eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo, mas eu preferi gastar dinheiro com outra coisa, porque é investimento, né? Cuidar de si é investimento. Eu estava mais preocupado em, sei lá, uma coisa boba, tá? Viajar de férias, ou comprar uma roupa melhor, ou sair com os meus amigos, né? Nunca tem-se verba para investir nisso. Veridiana, é verdade isso? Não é somente dentro do consultório. Porque a psicologia clínica, o consultório clínico, né, o atendimento terapêutico, a psicoterapia, tudo isso é uma dimensão do cuidado e é uma possibilidade. Agora, sai na rua. Olha, nas ruas, no trânsito, nas escolas nós estamos vendo a questão do adoecimento e da violência, da agressividade, da falta de sentido. Vai para dentro das igrejas, muito adoecimento também. E às vezes o fanatismo religioso é uma manifestação desse adoecimento, olha, gente, o fundamentalismo. Muita atenção nisso, você que está em casa, né? Essa questão do fanatismo, uma coisa que a gente vê muito comum em várias famílias, né? Dos extremos, né? Dos extremos. Fanatismo político. Vai para dentro das empresas, a gente percebe o adoecimento, burnout, né, que é o esgotamento, ansiedade extremo, vários tipos de ansiedade, a depressão crescendo. Então, não precisa estar dentro do consultório clínico para perceber, primeiro, o adoecimento emocional, social e o desprezo, inclusive, pelas questões da saúde mental. Se a gente não olha nem pra gente, se a gente não olha pra gente, como é que a gente vai olhar pro outro, né? Mas me conta, como é que na época lá, quando você instituiu para o movimento ganhar força, quais foram as suas principais dificuldades para institucionalizar alguma coisa? Olha, pode parecer brincadeira, mas não teve dificuldade. Olha que maravilha! Justamente porque quando você chega, como a Val colocou, com água no deserto, né? Quando você chega com uma proposta que a sociedade / a humanidade está demandando, a humanidade pede saúde mental. A humanidade quer saúde mental. E existe um grande analfabetismo emocional mental. Não era assunto, não era normalizado, não era comum falar a respeito. O Janeiro Branco vem e propõe, vamos falar sobre um assunto que todo mundo quer falar muito em igrejas, no trânsito, nas escolas, nas ruas, nas casas, nas famílias, nas mídias. Então não teve dificuldade. A gente chegou, nós fomos acolhidos aqui em Uberlândia, os meus amigos, as minhas amigas, nós psicólogos, profissionais de saúde, que juntamente comigo, né, levantaram essa campanha, nós fomos tão bem acolhidos por instituições públicas, por instituições privadas, pela mídia uberlandense, e de lá para cá
se espalhou por todo o Brasil sem nenhuma dificuldade e pelo mundo, porque o Janeiro Branco acontece fora do Brasil já. E agora virou lei federal, eu penso que vai ser mais fácil ainda a gente levantar essa bandeira da saúde mental e conclamar tanto profissionais quanto cidadãos para uma grande construção. A construção do século XXI, sabe qual que é a maior urgência do século XXI? Qual que é? A maior urgência do século XXI, uma cultura da saúde mental. A proposta do Janeiro Branco. Pois eu já estou vendo aqui que a campanha do ano que vem, provavelmente você vai ser o consultor da campanha. Sempre. Não é? Porque afinal de contas, e agora ela vai ter uma repercussão diferente, hein, Léo? Sim, porque o governo brasileiro, ou seja, está colocando o Estado brasileiro a serviço da saúde mental. E a Lei Federal Janeiro Branco é uma política pública. É uma política pública voltada para a comunicação, a conscientização sobre saúde mental. Isso vai fazer com que a nossa mensagem, que é a mensagem da psicoeducação, chegue a mais pessoas. E eu acho tão interessante, é muito interessante isso, porque não se faz nada na vida, qualquer profissão que você for exercer, pensa, qualquer relacionamento que você for ter, qualquer um, se você não tem saúde mental, como é que você consegue? Não consegue. Não consegue, não né? Não consegue, porque nós somos seres sociais. Isso. A gente necessariamente vira gente porque a gente se relaciona com outros seres humanos. Para se relacionar, a gente precisa ter a dimensão da subjetividade muito bem cuidada. E aí, quando a Lei Janeiro Branco ela entra para chancelar o movimento, para chancelar a legitimidade, porque são lá 10 anos, trabalhando, crescendo organicamente, isso é o mais bonito. Não existem instituições por trás. Existem profissionais que acreditam na causa, que lutam pela causa e que fizeram ela crescer. E agora, ela legitimada pelo governo, ela passa a ser instrumento de construção de políticas públicas para trazer junto, né? Para trazer junto as outras conquistas que já vieram antes. Porque a causa, a luta da saúde mental no Brasil, ela já vem ganhando força desde 2001 com a lei da reforma psiquiátrica, que cuida de reformular a forma como é recebido e atendido um paciente que tem demanda de adoecimento mental. Certo. Então, o Janeiro Branco, ele vem, pega essa causa junto, ele cria forças e abre, sabe, uma sirene de ambulância gritando, avisando, olha, a gente precisa abrir espaço porque tem gente pedindo socorro. O Janeiro Branco faz isso para poder legitimar essa causa que já vem ganhando. E só para o pessoal de casa também ficar mais na mesma linha que a gente está, quando a gente fala em Janeiro Branco, vocês têm um mote, né? Tem saúde mental, mas tem algumas vertentes que vocês olham com mais... eu vou usar a palavra firmeza, para o pessoal de casa entender. Não tem? Quando o Janeiro Branco nasceu, a primeira tese, a primeira ideia, ou até mesmo o primeiro slogan, para o pessoal começar a entender do que se tratava aquela campanha, né? Foi o seguinte: quem cuida da mente, cuida da vida. Para ensinar as pessoas que é importante olhar para dentro. A gente não pode ser refém apenas das questões da objetividade da vida. A vida tem questões objetivas, né? Pressões, cobranças, desafios, mas também tem questões, cobranças, pressões e desafios de dentro, do lado de dentro, né? Então, investir em autoconhecimento, investir em autonomia, investir em autoestima, investir em autoiluminação, investir em autocontrole, investir em saber olhar para dentro e diferenciar o que eu estou sentindo. A Val fala assim, que às vezes as crianças chegam sem saber se está sentindo fome ou medo, se está sentindo frio ou inveja, né? Vamos psicoeducar o mundo, a partir daí gerando melhores condições de relacionamento. Do outro ou de mim mesmo, né? Sim, inveja ou ciúmes, né? E o que eu faço com isso? A partir disso, a gente consegue ir desdobrando, ou como se diz hoje em dia, escalonando soluções, né? Nas relações interpessoais. Nós somos muitas pessoas, muitos seres humanos, sem autoconhecimento, convivendo com outros seres humanos que também não têm autoconhecimento, e isso vai dar trombada. Vira uma confusão, né? Então vamos investir nisso e aos poucos gerando mais políticas públicas para as demandas psicossociais, inclusive sensibilizando autoridades. Porque as autoridades nem sabem o que... eu não sei o que é saúde mental, o que faz, então a campanha vem educar. Nem eu tenho, não sei o que é isso, A campanha vem meu. orientar.
E somar forças. Eu vou dar um tempinho na conversa para dar um recado. Eu quero dizer que se você tem alguma pergunta, aproveita que tá o Léo e a Val aqui, ó. Manda pro meu Band Zap e traz algum assunto que você acha pertinente aqui para nossa discussão. É rápido, para nossa prosa, né? Vou dar um recado aqui, gente, um recado, porque eu tenho certeza que você tem aí na sua casa um produto Azulin. Acertei? Eu sei. Toda casa tem Azulin. E que tal comprar Azulin e ainda concorrer a 2 carros 0 km, uma moto e muitos prêmios? É porque tá no ar o show de prêmios Azulin. Quem quer ganhar muitos prêmios comprando o Azulin? Está no ar o seu, o nosso Show de Prêmios Azulin. Quer participar? É muito fácil, viu? Compre produtos Azulin, cadastre o código de barras no site e pronto, você já está concorrendo com o seu número da sorte. São 2 carros 0 km, uma moto e muitos outros prêmios. Vem pro Show de Prêmios Azulin. Bora participar porque tem prêmios para a família inteira. Então vem o show de prêmios Azulin. Eu vou fazer o intervalo e na volta tem mais sobre o Janeiro Branco. E vamos ver se a gente consegue falar de ações na prática. Se você tem também alguma pergunta para fazer, manda pro meu Band Zap. Eu já volto. Band Mulher. Oferecimento Azulin traz um show de prêmios para você. Compre, cadastre e concorra. Todo mundo sabe que amor não se mede, mas se ouve. Já imaginou a alegria de sua mãe ao ouvir sua voz? Então não perca tempo, passe na Clarivox e retribua quem sempre te ouviu. Compre aparelhos auditivos e ganhe sua idade em desconto. Mas corra, é por tempo limitado. Clarivox, para você desfrutar cada momento. Consulte condições. Tá construindo? Ferragem armada é com a VHIA Ferro e Aço. Todo tipo de ferragem para construção está aqui. VHIA Ferro e Aço 99885-5855. Todo sorriso de mãe é único. E tem um motivo. Você. Com a Oral Unique Uberaba, todas as mães recebem atendimento humanizado e tem o melhor implantes dentários com a mais alta tecnologia e conforto total. Elas merecem esse presente. Feliz Dia das Mães! Oral Unique Uberaba, uma clínica odontológica premium. Viva de frente! Locatudo tem todo tipo de máquinas para a sua construção. Andaimes, betoneiras, martelete e tudo mais para a sua obra. Locação de máquinas e equipamentos é com a Locatudo. Aqui a sua obra não para. 3211-1733. Oi, gente, tô de volta aqui com o Band Mulher. Tava vendo aqui os recados no nosso Band Zap. Eu já tenho até pergunta, tá? Aqui para vocês. Mas antes de chegar lá, sabe o que eu queria saber? Como é que a gente pode ajudar o pessoal de casa a entender essa questão da saúde mental lá na família dela? Tem alguma orientação que a gente pode dar para pais, mães, vós, tios, madrinhas, pessoas que estão mentorando os filhos, para que a gente possa ajudar as crianças, né, a, enfim, ter uma saúde mental melhor que a nossa, né? Primeira coisa que eu diria é para a gente começar a sair da ideia de que o menino tá sofrendo, tá chorando, tá dando birra, ele tá em crise. Não, ele não precisa estar em crise, ele só pode estar com uma demanda que precisa ser atendida, não está sendo atendido naquele momento. O menino está triste, está chateado, ele está depressivo. Não, ele não precisa estar depressivo, ele pode estar sofrendo. Então, vamos ouvir, vamos conversar. Chega e pergunta, o que você está sentindo? Nem tudo precisa ser adoecimento, nem tudo precisa ser patologia. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente precisa, de fato, entender que existem adoecimentos graves por trás, mas que antes do adoecimento existe algo que é natural do ser humano, que é sentir medo, raiva, tristeza, alegria. E uma outra coisa também que é muito importante a gente falar, que antes
do pensamento, é uma patologia, tá doente, então eu necessariamente agora preciso levar para um profissional. Pera, antes do profissional também, como é que está o diálogo dentro da sua casa? Como é que está a atenção, a presença com qualidade dentro da sua casa? Como é que está o afeto dentro da sua casa? Tudo, Léo, que agora me veio um negócio aqui muito importante, que eu vou falar, vocês me corrigem se estiver errado, né? Se eu não converso comigo mesmo, se eu não tenho esse hábito, né? É muito difícil realmente eu saber ou ver que tem alguma coisa ali que eu preciso intervir. Concorda? Se eu não consigo parar para pensar o que está acontecendo comigo e expressar aquilo que eu sinto diante do outro, como é que eu vou querer ensinar isso para alguém? Porque o filho, né, o pessoal, os filhos meio que aprendem pelo o meio ali. Como é que acontece? Como é que é essa dinâmica na minha casa? Tô certa? Sim. E não é só dentro de casa. Seres humanos, a Val falou isso antes, seres humanos viram seres humanos no relacionamento com outros seres humanos. Sim. Isso é dentro de casa, isso é dentro da igreja, isso é dentro do trabalho, isso é no trânsito, isso é nas relações de vizinhança, isso é na eleição, na hora da política, isso é em todo e qualquer espaço em que os seres humanos estão presentes, se relacionando com outros seres humanos. Por isso que o Janeiro Branco, e olha que a gente não está nem em janeiro, estamos falando sobre saúde mental. Essa é a beleza da campanha, colocar em evidência o assunto 365 dias por ano, de janeiro a janeiro, o Janeiro Branco está trabalhando por isso. Nós não estamos em janeiro e estamos aqui ocupando a mídia para falar sobre vitória do Janeiro Branco, que a lei federal vem referendar. Vamos fazer isso o tempo inteiro, gente. Olha para você aí na sua casa, né? Ou no seu trabalho. Como é que dá? Porque às vezes a gente deixa as relações chegarem num negócio que não tem mais jeito, né? Sim. Então, dá um passo para trás, né? O que eu tenho que olhar? É isso? Vamos olhar para dentro e lembrar que eu sei que o trabalho, o dinheiro, pagar a conta, comprar as coisas, bater meta no trabalho, a roda de hamster tem a sua importância, é óbvio. Claro, né? É a vida prática. É a vida prática, né? Tem a sua importância, é o que eu chamo de objetividade, as questões objetivas. Mas quem é que está lidando com as questões objetivas? Seres subjetivos, seres psicológicos. Eu e a Valéria falamos muito sobre isso. A vida objetiva, quem lida com ela são seres subjetivos, entidades psicológicas. Nós, seres humanos, somos entidades psicodinâmicas. E a Val é especialista em criança. E ela vê isso assim, ali da raiz, né? Val, então eu vou aproveitar só para dar uma cutucada no pessoal de casa. Tem uma pergunta aqui, mas é assim, como é que as crianças chegam e te falam assim, acontece alguma coisa, as crianças chegam e falam, eu não conto isso para meu pai, para minha mãe. Existe isso? Muito. Porque eu quero dar um alerta pro pessoal de casa. Porque tem muita mãe ouvindo, muita tia, muita avó. E a gente precisa começar de dentro de casa. Existe muito isso, sim. E a gente pode pensar por dois motivos muito simples. O primeiro, porque os meninos estão ali começando a se diferenciar, né? Desses dois grandes outros ali, né? Da família e tudo mais. Mas, se eles não conseguem encontrar um ambiente seguro, acolhedor e protetor o suficiente para falar quando as coisas não estão bem, aí, quando ameaças maiores acontecem, como o que a gente vê acontecendo todos os dias, esse pedido de ajuda não vai acontecer também. Então, cabe a quem recebe esses meninos no mundo, ou seja, os adultos ali, criar esse espaço de segurança. Outro dia eu ouvi de uma paciente assim, eu não estou preocupada. Uma menina hoje já com uns 12 anos. Eu não estou preocupada se tem gente na escola falando mal de mim, não. Minha mãe mesmo fala mal de mim para todo mundo. Como assim? Olha, eu vou pegar o gancho, porque a pergunta que eu tenho aqui é mais ou menos nessa linha, mas em outro contexto, é da Ângela Lopes de Uberaba. Beijo, Ângela. Ela está dizendo o seguinte, que ela eu acho que a palavra não é essa, mas eu entendi. Oi, gente, eu sofro bullying no ambiente de trabalho. E eu me sinto muito mal com isso, eu não tenho vontade de trabalhar. Eu acho que não é bullying a palavra, né? Beijo, querida, obrigada pela sua pergunta. Talvez a gente possa colocar uma coisa mais forte, um assédio moral, né? E aí isso realmente causa outras coisas, né? Muitos. E aí o buraco é muito mais embaixo. Porque se ela o bullying ou o assédio moral, seja ele de que ordem foi, é uma violência. Violências em todos os aspectos são extremamente ela digitou que agora que ela tem dia que não consegue dormir. Sim. Violência. O bullying é uma violência, o assédio moral é uma violência, violências de racismo é violência, machismo é violência. As violências estruturalmente elas são muito potencializadoras de destruição. Redes sociais como as que a gente está vendo e o uso das redes como estão sendo feitas pelos nossos jovens é violento.
E isso a gente destrói tem muito saúde assunto mental. para falar sobre a saúde mental, né? Eu, Léo, queria te agradecer. Se pegar da infância à terceira idade, ou ao fim da vida, não sei como é que você gosta de dizer, mas da gestação, né? O cuidado com a gestação, as questões emocionais, sentimentais da mulher grávida, do casal grávido, é importante a gente começar a normalizar essa ideia de casal grávido. São muitos os assuntos. É por isso que nasceu uma campanha para falar sobre isso durante todo o ano, a começar pelo início de ano, que é quando as pessoas estão a fim de falar sobre isso. Deixa eu agradecer a honra de ter te recebido aqui hoje, Léo. Valéria, que já esteve aqui, muito obrigada. Obrigada a você. Beijo. Olha, gente, eu quero dizer que hoje, convidar vocês para assistirem hoje a estreia, né, do Masterchef, mas tem mais coisa hoje também. Hoje também tem Band Cidade ao vivo do Parque de Exposições Fernando Costa, na Expo Zebu. Você não pode perder com a Vanessa Pires. Beijo pra vocês, a gente conta amanhã. Amanhã tem repercussão do Met Gala aqui, não vai perder.